A revolução sexual que aconteceu na década de 60, com o Woodstock, com todo aquele movimento que aconteceu na década de 60, que influenciou profundamente os nossos pais ou nossos avós, ele tem repercussões nas famílias de hoje em dia. Você vê ideologias sexistas que influenciam a forma como a esposa trata o marido, a forma como o marido trata a esposa. Você tem ideologias divorcistas, ideologias identitaristas que influenciam a nossa forma de se relacionar dentro do casamento. De onde é que vem isso, né? Eu queria primeiramente pensar um pouco nessa coisa do pensamento ideológico. Eu sugiro uma leitura para vocês de um autor do século XX chamado Giovanni Reale. Giovanni Reale foi um ensaísta, escritor do século XX, profundamente importante para a redenção da filosofia brasileira. E ele escreveu um livro conhecido como O Saber dos Antigos, um livro relativamente pequeno, que vai desmascarar a origem do pensamento ideológico e qual é o problema dele. E olha só que interessante, Giovanni Reale vai propor que todas as ideologias pós-modernas têm como pai, têm como mãe a filosofia nihilista de Friedrich Nietzsche. Então, Giovanni Reale propõe um olhar para trás e, começando da revolução científica, ele mostra como o relativismo que nós vemos hoje nas famílias pós-modernas nasceu do pensamento revolucionário. Então, quando você volta lá para o século XV, século XVI, século XVII, você começa a ver o início do pensamento revolucionário, mais propriamente dito, na Revolução Científica, né, com Francis Bacon, com Isaac Newton, com o famoso René Descartes, você vai ver que eles começaram a utilizar esse relativismo aplicado à ciência. O que é que eles disseram basicamente? Olha, Deus e ciência não se misturam. Vamos fazer o seguinte, o debate científico está desse lado, Deus fica do outro. Até então, você tinha todas as ciências servindo à teologia de certa forma, e é aqui que o paradigma é modificado, porque eles vão dizer, olha, isso aqui não faz sentido. Se a gente vai debater ciência, tecnologia, vamos tirar Deus do debate. A questão é que não ficou só aí, porque todas as grandes revoluções foram aos poucos tirando Deus do debate. Até que você chega no século XIX e você tem Nietzsche, finalmente chega e diz o seguinte, olha só, vocês tiraram Deus do debate científico, vocês tiraram Deus do debate familiar, e por que vocês vão deixar Deus no debate moral? Se nós já tiramos Deus de todos os outros debates, agora nós vamos tirar Deus do debate moral. Deus está morto. Foi a conclusão de Nietzsche, né? Uma conclusão que diz respeito às filosofias daquela época. Ele chegou à conclusão do seguinte, vocês mataram Deus. Deus não está mais em nenhum debate e eu não sou obrigado a manter Deus no debate moral. Né? A moralidade é feita por cada indivíduo. Cada indivíduo tem a prerrogativa de fazer a sua própria moral baseada em suas próprias convicções. É aqui que nasce o relativismo, mais propriamente dito, que influencia tanto as nossas famílias. Né? Não, o que é certo, o que é errado, não diz respeito a Deus. Eu é quem decido o que é certo, o que é errado. Então, se o casamento tem que ser assim, se tem que ser assado, se pode ser união estável, se pode ser relacionamento aberto, se pode ser trisal, quatrisal, se pode ser isso, se pode ser aquilo, cada indivíduo tem a prerrogativa de decidir. E do ponto de vista do direito, até faz sentido, né? Cada um faz o que quer da sua própria vida. Mas pensando no caminho clássico, isso não existe. Pensando no caminho clássico, existe uma forma certa de fazer. Existe uma forma certa com embasamento filosófico de viver o matrimônio. Né? Então, quando você pensa nos casamentos atuais que passam por tantos problemas, com adultério, por exemplo,